Depois eu falo o tema dessa noite, né? E vocês estão dando risada como se fossem muito espertos. Só riram porque eu lembrei que eu errei. Ninguém pensou na hora que eu falei, né? Ninguém lembrou que eu falei bom dia e depois falei nessa noite. Gênesis capítulo 12. Bom dia também para os irmãos que estão pelo Facebook, pelo Instagram ou pela rádio icntgospel.com. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aí. Pai querido, obrigado por essa manhã, por nos dar o privilégio de estarmos aqui na tua casa, mas clamamos a ti para que abra os nossos ouvidos e os nossos corações para compreender o que o Senhor tem a falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos por estarmos na tua presença. Amém, Senhor. Irmãos, a vida tem um mistério, não é? Muitas vezes nós temos aflições e angústias exatamente por estarmos vivendo em mistérios. Momento em que nós estamos diante do desconhecido. E nós achamos que estar diante do desconhecido é resultado apenas da nossa limitação, que nós temos uma mente limitada, e essa mente limitada se deu no pecado, no momento em que Adão pecou. É bem verdade que o pecado original trouxe uma maior limitação na capacidade intelectiva do homem. Mas o que não quer dizer que o fato de Adão não ter pecado, ele não estaria diante do mistério. Nós sempre estaremos diante do mistério. Mesmo antes do pecado. Quando Deus disse para Adão que ele poderia comer de tudo, menos daquela árvore, porque certamente morreria, Deus já estava mostrando para ele o quê? Que ele está diante do mistério. De algumas coisas que ele não sabe. Que ele pode saber. Sendo assim, o mistério da vida não é apenas consequência da nossa limitação, porque não temos capacidade de saber de todas as coisas. Não. A vida humana em si é um mistério. O homem foi criado através de um mistério e lhe foi dado a revelação de que o mistério constitui a vida humana. Um exemplo disso é uma criança. Nós estamos aqui hoje com algumas crianças, né? Alguns bebês. Quando a criança vem ao mundo, ela tem percepção das coisas. Ela não sabe falar, não é isso? É óbvio. Ela não sabe de absolutamente nada. É um mistério. Ela vai percebendo aos poucos os sinais que lhe são emitidos, as informações que lhe são passadas. Aos poucos, conforme ela vai crescendo e vai experimentando a vida, conforme ela vai se apresentando a ela, então, alguns mistérios deixam de existir. Pelo menos os mistérios que ela procurou descobrir. Alguns ela consegue, outros não. Eu estou com meu filho, às vezes, lá em casa, no colo,
E aí, quando ele ouve um barulho de uma criança um barulho, ele já olha naquela direção. Ele não sabe o que é. Então eu vou até a janela com ele, e aí ele viu um ônibus passar, e eu falei para ele: ônibus, papai, ônibus. Aí ele olhou para mim, deu aquela risada. Ele associou o barulho que ele tinha escutado com o ônibus. Até então, para ele, era apenas um barulho. Eu e você, quando escutamos os carros passarem aí atrás, apesar da gente vocês, né, estarem de costas para a rua, vocês sabem que o barulho é de carro. Mas sabem por quê? Porque tem poder de revelação? Não. Porque já experimentaram, já vivenciaram, já presenciaram o barulho dos carros e sabem o que é. Então, muitos mistérios estão revelados para nós porque nós experimentamos no dia a dia. O que não quer dizer que não hajam outras manifestações que nós não temos acesso. São várias. Então, o mistério não está associado apenas com a limitação do homem. Não, ela também está associada com a constituição do homem. Ele sempre estará diante do mistério. É importante entender isso, porque nós ficamos pensando como é que vai ser nossas vidas, como é que vai ser o amanhã, e agora a Covid-19 mudou tudo, o que vai ser do futuro do meu filho, da minha filha, o que vai ser do emprego, o que vai ser disso, o que vai ser daquilo. É um mistério, que todos nós estamos inseridos nele. A questão é, quando tudo isso passar, irá encerrar a nossa experiência com o mistério? Não. Haverá outras experiências para ser vivida. Outros mistérios que nós estaremos inseridos nele. Assim, quando chegamos ao mundo, que vamos conhecendo todas as coisas. Vejam bem, Deus chama Abraão e diz para ele: vai, Abraão, sai da tua terra, a terra que ele conhece, da tua parentela. Deus dá duas ordens para Abraão que nós precisamos compreender direito. Sai da tua terra, significa geograficamente você sairá daí. Sai da tua parentela, você não tem como sair da tua parentela. Seus parentes sempre serão seus parentes. Mas existe uma outra categoria em que devemos compreender esse sair da sua parentela, que não está ligado necessariamente com a questão geográfica, porque nós não estamos na nossa parentela, não é verdade? Eu tenho meus parentes, sou eu, meu parente é ele. A Bíblia diz que quando o casal se une, eles se tornam uma só carne. Então, posso dizer que eu e minha esposa somos uma só carne? Sim, mas não somos o mesmo. E nunca seremos. Se fôssemos o mesmo, não haveria nem necessidade de explicar que seremos uma só carne. Para que explicar algo que é automático? É mesmo que alguém chegar na fila do açougue, uma fila gigantesca, e a pessoa grita: pessoal, eu vim aqui comprar carne. Todo mundo que está ali é para isso. Agora vejam bem, Abraão recebe uma ordem de Deus: sai da tua terra e da tua parentela. Você vai ter que reagir, agir em direção
Há um mistério que eu te mostrarei. Ou seja, Deus chama Abraão, não lhe dá nenhum tipo de revelação do que será lá na frente, esse mistério. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não foi assim, ó, e vai para uma terra que eu estou te mostrando agora. Não, você vai para uma terra que eu te mostrarei, você não sabe onde é. Abraão sai sem saber para onde vai. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é norte, sul, leste, oeste. O que o Senhor diz para ele é: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei, não um lugar que eu acabo de te mostrar, não. Você estará, Abraão, diante de um mistério, mas a certeza que você tem agora é que o mistério que você está inserido é um mistério em que há correspondência com a minha ordem. Não é mais o mistério da busca pela realização dos seus próprios sonhos. Não é uma convocação a procurar um sentido para viver, um motivo para viver, um sonho, propósitos na vida, não. As terapias propõe isso corretamente, porque o homem precisa de agir, ele precisa estar inserido num contexto para não se sentir isolado, é óbvio, deprimido. Mas no que diz respeito a Deus, é diferente. Você vai para uma terra que eu te mostrarei, você não sabe aonde é. Ou seja, obedecer a minha ordem é o seu próprio sonho. Deve ser o seu sonho a partir de agora. Uma coisa são os seus propósitos enquanto um ser natural. Outra coisa será os seus propósitos a partir desse novo nascimento, dessa vocação, desse chamado. Agostinho de Hipona, ele diz que existem duas histórias da humanidade. Uma é aquela que ninguém sabe quando vai acabar. O homem existiu. Então, ninguém sabe quando começou, quando vai terminar. O livro de Mateus, capítulo 24, do 35 ao 36, Mateus 24, do 35 ao 36, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Olha só, Jesus diz o seguinte: que vocês estarão diante de um mistério. Eu disse que Agostinho de Hipona falou que existe a história da humanidade que ninguém sabe o dia e a hora que isso vai acabar, e existe a história da salvação. É quando o homem inicia uma nova vida. Não é que ele começa a viver agora, ele já existia. Mas em uma dimensão iniciará tudo de novo. Foi quando Jesus disse para Nicodemos, que já era velho, entre aspas: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos não vai entender isso. Ele vai falar assim: mas como pode o homem nascer de novo sendo velho? E Jesus vai simplesmente reforçar: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, existe uma nova
categoria de vida, um reinício na vida, que não é algo místico, é algo real. Não é algo espiritual, porque quando as pessoas falam de espiritual, dá a sensação de que é um mundo fantasgórico, um mundo dos fantasmas. Não lembrei a palavra direitinho então. Parece que é um mundo irreal, que não existe. Não. É um mundo real. O ser espiritual é um ser real. Ou nós somos apenas um corpo? Ou é o nosso cérebro que dá o comando para nós? É o nosso cérebro que nos usa ou é a gente que usa o cérebro? Há homens que dizem que é o cérebro que coordena todas as coisas. A pergunta é: o cérebro constituiu o homem? Ou Deus fez o homem para utilizar o cérebro? Bom, para mim está mais que respondido. Só pode ser o homem que utiliza o cérebro. O contrário não dá, né? Tanto que tem pessoas que, quando tem alguma lesão cerebral, mesmo assim, através de uma terapia, ela consegue exercitar bem seu pensamento. Enfim, as provas científicas mostram o contrário do que muitas vezes o que se prega. Agora vejam bem. Deus manda Abraão sair para uma terra sem dar direção. Deus não dá direção, sabe por quê, meus irmãos? Isso é importante que a gente entenda. Sabe por que Deus não dá direção nesse momento? Porque Ele é a direção. Quando você ouve o Senhor te chamar, quando um cristão tem uma experiência real com Deus, tudo muda na vida dele. Não é porque ele encontrou uma igreja, não é porque agora ele faz parte de trabalhos que a igreja desenvolve, porque ele faz parte de uma comunidade. Ele não se converteu porque agora ele se adequa a um novo ritual e vai defender com unhas e dentes tudo que aquele povo pensa. Não! Ele só faz parte de tudo isso porque ele foi chamado por Deus. Algo sério, real, atingiu a vida dele. E por causa disso tudo mudou. Não foi ao contrário. Ele não irá tentar provar para as pessoas que ele é diferente. Essa mudança veio. É algo que fará parte da vida dele, que nem ele mesmo perceberá. É como piscar os olhos. A gente não conta quantas vezes a gente pisca os olhos enquanto fala, não é verdade? Pode ser que porque eu falei isso agora, você vai ficar aí contando. Mas a gente não presta atenção nisso que faz parte da nossa essência, faz parte da nossa natureza, da nossa constituição humana, piscar os olhos, e a gente não presta atenção porque é automático. Quando o Senhor chama um homem, tudo muda na vida dele, porque ele não consegue mais enxergar diferente daquilo que foi provado para ele. Então Deus diz para Abraão: você será uma bênção. Você estará diante do mistério, não para viver preocupado, ansioso, aflito, com medo do que pode acontecer, com medo do escuro. Não. Tu serás uma bênção. Aquele que vem a mim jamais andará em trevas.
Senhor, para onde eu devo ir? Para a direita, para a esquerda, para trás, para frente? Não sei, meu filho. Se você estiver comigo, você está na direção certa. Não se trata de uma preocupação geográfica. Deus sempre estará conosco. E isso nos basta. Abraão, para onde você vai? Eu imagino os familiares de Abraão perguntando isso para ele. Tá bom, Abraão. Você está dizendo para nós que o Senhor te mandou ir para uma terra, para um lugar, que Ele vai te mostrar, mas aonde é? Tudo que eu tenho é a ordem dele. Sai. Para onde é, não sei. Eu só sei de uma coisa. Aonde eu for, Ele estará comigo. O que vier pela frente estará sob o controle dele, porque foi Ele quem mandou eu ir. De forma que eu não sei se sou eu quem vou ou se as coisas que vêm até mim. Nós vamos vivendo e as coisas vão acontecendo. Porém, nós não ficaremos aflitos, porque saberemos de uma coisa: Deus está conosco. Mas o que pode acontecer amanhã, se morrer isso, se morrer aquele, se acontecer, eu não sei. Pode acontecer qualquer coisa, e irá acontecer. Mas uma coisa eu sei: Deus está conosco. Foi Ele quem disse: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então a única coisa que nos importa é saber se Deus está nos mostrando. Quando vamos até Deus para orar, para clamar, mais importa ouvir o que Ele tem a falar conosco do que aquilo que nós temos para falar com Ele. Porque quando vamos orar a Deus, é muito comum que a gente tenta convencê-lo de alguma coisa, quando Ele, na verdade, já conhece tudo que está em nossos corações. Ele já sabe de tudo, antes que a palavra venha à nossa boca. E muitas vezes nós pedimos algumas coisas para Deus, e depois a gente percebe que a gente não deveria ter pedido. Depois a gente se arrepende. Depois a gente percebe que não foi tão verdadeiro. Enfim, nós descobrimos uma coisa: que as nossas orações não são verdadeiras. Elas carregam muitos equívocos. E é exatamente por isso que Deus não realiza tudo o que a gente quer, porque o que a gente quer é fruto das nossas idealizações. Nada melhor do que falar para Ele, mas nada melhor do que ouvi-lo. Para isso que existe igreja. Quando a igreja se torna um lugar em que Deus não fala mais, acabou aquele salão. Aquele espaço, aquelas paredes, aquele povo reunido. Se Deus não falar ali, acabou. Está fazendo sucesso? Tá, mas é o sucesso dos mortos. Não é para que os outros sigam este sucesso. Porque o único sucesso do servo de Deus é ouvir o que Deus tem a falar com ele. Não é a busca por um grande nome, não é a busca por um objetivo de ser visto por todo mundo, respeitado por todo mundo, porque as coisas aconteceram. Pouco me importa isso. O que importa é que eu tenha certeza de que eu estou na direção que o Senhor me chamou. Impressionar as pessoas para que elas passem a me respeitar mais do que elas respeitam fulano e beltrano, isso não deve fazer parte da minha mente. Não é uma questão de concorrência. É uma questão de urgência, sinceridade, de compreender o que Deus fala conosco. E não querer falar o que Deus falou através de outros, sem que a gente saiba se foi Deus mesmo. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando para mim, para você aqui nessa manhã. A direção sou eu. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a ordem é: ser tu uma bênção. Veja que esse ser uma bênção, essa responsabilidade Deus joga para nós.
E aonde é que está essa bênção? Aonde é que está a direção para ser uma bênção? Obedecer. Acreditar que vale mais a pena estar no mistério à disposição de Deus do que estar seguro em uma falsa claridade. Agora vejam, é importante ouvirmos a voz do Senhor. Quando esse homem ouve a voz de Deus, porque o mistério da vida em Deus consiste nos seus servos lembrarem que eles precisam ouvir sempre o Senhor. Essa deve ser a busca constante do cristão. Não é eliminar os mistérios da vida para me sentir seguro. Não. O mistério eu sempre estarei diante dele. Sempre haverá alguma coisa que eu direi assim, e agora? E agora? Sempre. Não vai acabar isso. Então o cristão precisa aprender que ele sempre estará diante disso, mas ele terá que ouvir Deus diante desses momentos. Aquilo que ele sabe que é para fazer, está claro. Mas aquilo que ele não sabe que é para fazer, o que ele vai fazer? A minha direção é o Senhor, sempre. Não é uma doutrina, é o Senhor. Não é um grupo de pessoas para me convencer, para que eu me sinta seguro de que eu devo fazer isso. Não, é o Senhor. Não é perguntar para os outros se, o que será que esse pensa, o que será que aquele pensa. Não, é o Senhor. Pode ser que o que todo mundo pensa está correto em relação ao que eles pensam, não em relação ao que Deus pensa. Não em relação ao que Deus pensa para você, ao que Deus falou com você. Pode ser que Deus tenha te ordenado algo que ninguém nunca vai saber que foi Ele que te ordenou. Sendo assim, os conselhos não vão adiantar de nada. Todos nós estaremos diante de mistérios em que nem o próximo nos ajudará em alguma coisa, pelo menos a clarear. A única ajuda que o próximo pode dar é, eu vou orar para que o Senhor abra os seus olhos e você consiga ouvi-lo. Haverá momentos assim, e são muitos. Agora vejam bem, quando esse homem ouve a voz de Deus, ele percebe que a sua história é muito maior do que essa história que narra o contexto em que ele nasceu, né? Quando nós nascemos, nós vamos tendo experiências com a vida, e alguns não tiveram experiência de ter pai, por exemplo, mãe. Ou tiveram, mas foram maltratados. A origem natural aqui foi um elemento de tristeza e de angústia. E isso é um mistério que fará com que ele fique perguntando como seriam as coisas se tivesse sido diferente. Isso é a história da humanidade, que compõe todas essas possibilidades. E que o homem não consegue uma resposta. Então ele pergunta, e a minha história é essa? Quando a gente pergunta para o outro, conta a sua história, a gente começa a falar como é que foi. Não é isso? Desde a infância, o que você sabe, o que você não sabe. E a nossa história é o que a gente consegue falar. É o que a gente entende. São as experiências que vivemos de maneira empilhada no decorrer do tempo. Essa é uma história. Mas quando a gente vai para a oração, quando a gente vai até o Senhor com sinceridade e com realidade, nós percebemos que a nossa história é muito maior do que essa. É muito maior. Que antes do pai e da mãe, já existia alguém que estava no controle da vida dele. E que esse mistério que ele viveu, que faz parte da sua experiência,
Na comunhão com Deus, o Senhor vai desmistificando esse caos que trazia essa aflição e essa angústia, a ponto dele perceber que tudo que aconteceu na vida dele foi secundário. É de ordem secundária. Ele vai ao encontro da origem dele, não apenas aqui na terra, mas a origem dele em Deus. Ou seja, ele ultrapassa essa atmosfera de mistério do porquê aqui, do porquê foi assim, e ele vai ultrapassando esses limites, como aconteceu com José do Egito, que lá na frente, ele vai dizer para os irmãos dele, eu sei que vocês intentaram mal contra mim, e certamente foi difícil, ele passou praticamente a vida dele inteira, privado da comunhão com o pai e da família, por causa de atitudes ciumentas dos seus irmãos, mas lá na frente, ele está, não diria eu, resolvido em tudo, porque nós sempre estaremos diante do mistério, mas aquilo que é suficiente para que ele perdoe os seus irmãos, já está posto para ele. Ele diz, vocês intentaram contra mim, mas Deus sabe de todas as coisas, foi Ele quem conduziu a minha vida, o meu encontro com o início, que é em Deus, supera as causas terrestres, de maneira que o meu coração está leve. Mesmo que eu não tenha as respostas terrestres, eu tenho respostas celestres. E é nessa que eu foco. Não é a busca por Deus para satisfazer uma impossibilidade aqui na terra, não. É a busca por Deus porque essa é a única possibilidade. Esse é o fator principal que constitui um homem. A comunhão com aquele que o criou. A origem dele não se deu apenas na união de um homem e de uma mulher. A origem dele se deu antes disso. E quando Deus chama Abraão, o Senhor está falando, Abraão, você estará dentro do propósito eterno. Não é do propósito que está vinculado àquilo que o seu pai e sua mãe poderiam planejar para você, se você teve, se você não tivesse. Não, são propósitos que nem seu pai e sua mãe faz ideia disso. É neste propósito que eu te chamo, Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Isso aí vai ficar para segundo plano. E você vai ficar em paz. Seria possível você estar tão envolvido com tudo isso que você perderia os propósitos divinos. Que, aliás, acontece muito. É quando Jesus disse para aquele homem, se você quer um tesouro maior, deixa tudo e segue-me. Ele olhou para a terra e não fez nem as contas do que ele iria perder, que um dia ele iria perder, que ele estava diante do chamado eterno. E o Senhor disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele está focado naquilo que se conquista aqui na terra. E por isso é muito difícil. Quem foca aqui na terra, dá um salto maior. Agora vejam bem. A Bíblia vai mostrar que o homem, quando ouve o chamado de Deus, ele tem uma resposta, e essa resposta está relacionada ao seu propósito antes da sua existência. Não foram seus pais que os planejaram, foi Deus. Eu vou repetir isso aqui. A gente fala assim, né? O meu filho foi planejado, minha filha foi planejada, né? Não, você planejou ter um filho, pode ser. Mas quem era, você não sabia. Jaime não sabia que viria Esther. A Grazi não sabia que viria o Lincoln. A Anne não sabia que viria a Elo. Não é isso? A Andréa não sabia que viria a Pietra. E quando vem,
A sensação que a gente tem é que a gente vai formar a pessoa, né? Não, Deus não fala isso. Você não vai formar ninguém. A Bíblia diz, ensina, que é tudo que você pode fazer. Você pode até influenciar a criança, sem dúvida alguma. Isso você deve fazer, e irá fazer de qualquer forma. Mas não irá formá-lo. Porque ele é uma pessoa indiferente, ele é uma pessoa que saberá, inclusive, falar amanhã. Meu pai falou isso, mas isso aqui eu não devo levar em consideração. Minha mãe falou isso, mas amanhã ele vai filtrar tudo isso. Por isso que o Senhor diz, olha, ensina a criança, porque quem vai decidir o que vai fazer ou não vai ser ela. Não é um boneco que você criou, o pai e a mãe fez, e vai fazer com que eles pensem do jeito que a gente queria. Não vai ser assim, por quê? Porque ele não existiu a partir do momento que vocês decidiram. Eles existiam antes. Eles são seres que vocês vão conhecendo também com o passar do tempo, ou não? Ou a gente pode dizer assim, eu conheço meu filho desde quando eu nasci. Conhece nada. Você está conhecendo o seu filho. É alguém que surgiu na sua família. É alguém que foi apresentado para você, não foi você que fez. Agora vejam bem. É importante que nós entendamos que o mistério da vida em Deus compõe também a vida eterna. Apocalipse capítulo 21, 4. Quero correr para encerrar. Apocalipse 21, 4. Diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora vamos ver o 22, do 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor seu Deus os alumia. Veja só, e reinarão para todo sempre. Não precisarão mais da luz do sol, nem nada. Por quê? Porque aquilo que Deus disse para Abraão, que ele provou só um pouquinho, que é, você estará comigo, agora será evidenciado. Quando o homem tem um encontro com Cristo, é isso que acontece. Ele passa a ter contato com aquilo que ele não poderia se o próprio Deus não permitisse. É um mistério, e esse mistério não acabará no céu. A Bíblia diz que as primeiras coisas são passadas, não é isso? Nós lemos agora há pouco. Se diz que as primeiras coisas são passadas, pressupõe o quê? Que haverá novas situações em que nós estaremos inseridos, novos mistérios. Então a grande missão do cristão é estar em Deus, porque ele sempre estará diante de mistério. Inclusive a Bíblia diz que há uma árvore que produz 12 frutos, e esses frutos são, as folhas dessa árvore são para a saúde das nações. Ora, nós não estamos no céu? Para que folha? Para curar? Para que folha? Para que remédio? Não é essa a pergunta? Eu não sei se a saúde das nações nós podemos entender no mesmo sentido, se corresponde com a ideia de saúde que a gente tem aqui. Uma coisa nós sabemos, a Bíblia diz que de alguma maneira, se nós entendemos certo ou não, provavelmente não, haverá uma folha que serve para a saúde das nações. E se serve para a saúde das nações é porque há a possibilidade de quê, irmãos? Alguma possibilidade de adoecimento, né?
Não faria sentido. Haverá mistérios a vida inteira, porque Deus é um mistério. Ou nós acreditamos que vamos eliminar esse mistério? Vamos eliminar. Olha, chegou os céus, nova terra, está tudo resolvido. Agora eu sei de tudo. No céu e na terra, irmão, não haverá mais mistério. Você agora. Não, não, não. Deus é Deus e nós sempre estaremos como alguém que está colocando o pé na ponta da praia. Sempre. É um rio em que nós não temos como medir nem qual foi a água que bateu no nosso pé. Mas que a melhor coisa que nós podemos fazer é estar nele. Agora vejam bem, para encerrar verdadeiramente, o chamado de Deus é para que nós sejamos eternamente servos. A Bíblia diz que os seus servos servirão. Não é isso? Os seus servos o servirão para sempre. Versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então vejam bem, é algo que se inicia aqui, e que não vai acabar. De alguma maneira, continuaremos servindo. Como é que nós vamos servir? Vamos evangelizar? Vamos dizimar, ofertar? Vamos na igreja? Não sei. É um mistério para você, para mim também é. Mas uma coisa a Bíblia diz, os seus servos os servirão. Se os servirão, então não será um lugar monótono. Né? Como a gente fica imaginando. Todo mundo de branco fazendo nada disso. Seus servos os servirão. Como será isso? Para nós ainda é um mistério. Chegando lá nós vamos ver como é e estaremos diante de novos mistérios. Feliz aquele que teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. O que importa é fazer como Abraão. Sair da tua terra, da tua parentela. E ficar seguro que haverá saída. Mas o que vai ser da vida, como vai ser a nossa vida, pastor, se esse negócio voltar de novo, e eu estou preocupado com o futuro? Não se preocupe, meu irmão, é melhor você continuar seguindo em frente. A única ordem que o Senhor dá para você é, ser tu uma bênção. Mas e se eu perder meu emprego? Ser tu uma bênção. Já perderam muitos empregos por aí. Logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, as empresas, as fábricas estavam todas saindo de São Paulo. Vocês lembram disso? Quantas pessoas ficavam desempregadas de uma hora para outra? Fechavam empresas, as pessoas tinham orgulho de trabalhar nas fábricas, né? E de repente, puf, corta uma, corta outra. E o pessoal vai saindo porque o imposto caro, enfim. O pessoal vai ficando tudo desempregado. De repente, São Paulo está com muita gente desempregada. Imagina aquelas pessoas falando, e agora o que vai ser da minha vida? Sem contar que tem mais nordestino vindo de lá para cá, né? Minha família era uma dessas. Eu cheguei aqui em São Paulo, um frio, achando que estava na Bahia. Culpa delas aqui, ó. Me trouxeram com uma bermuda e uma camiseta regata. Chegamos aqui, aquele mundo desconhecido. Imagina um lugar em que as pessoas estão sendo mandadas embora e está chegando mais gente. E a gente não sabe de nada disso, né? A gente não calculou nada disso. O que importa? O importante é estar na direção de Deus. É Ele quem supre nossas vidas. É Ele quem cuida de nós. Nos importa mais estarmos diante de Deus do que estarmos diante das preocupações do mundo, das coisas que podem acontecer. Ele é o nosso sustento, nossa segurança. Ele é o melhor mistério em que nós podemos estar inseridos. Amém? Glória a Deus.
Deus abençoe a vida de todos. Nós não estamos encerrando o culto, mas para aqueles que estão, aliás, temos a ceia.